Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na esquerda, meus irmãos. No entanto, não imaginamos um jovem melancólico, triste, e colhido. Nada disto. Foi Luís Maria. E se algumas biografias o descrevem como um ser sem vigor, estão muito longe da realidade. Foi um jovem ardente que doma o seu caráter irracível. Foi a espada de Deus, fogo do céu, nas suas terríveis penitências. Sabe manter os olhos abertos e lutar pelos direitos de Cristo quando se apresentam ocasião. Um sábado, como era seu hábito, Luís Maria dirige-se para Notre Dame, ruas de uma Paris desordenada e profana, barulhos, efervescência, comércio, vício dos jovens, ri com grande alarido, diz palavrões e frases grosseiras, deita a mão às espadas e tabula-se um duelo entre eles. Luís Maria deita a mão a outra espada, saca o crucifixo e põe-se no meio deles com poucas, mas contundentes palavras. Olha, este é o vosso Deus. Vós estáis a ofendê-lo, estáis perdendo a vossa alma. Este morreu por amor de vós. Vós pretendes trocar a vida pelo ódio? Não foi preciso mais. Colheu-os de surpresa aquela intempestiva intervenção. A espada paralisam, apertam as mãos com palavras de perdão. Um deles foi para o seminário e declarou a Braille que naquele momento tinha sentido o primeiro chamamento da vocação. Não é raro. Luís Maria compra numa loja todos os livros e figuras obscenas e rasga-los à vista de todos, ou então frente aos charlatães indecorosos, os desmascares com frases valentes, penetrantes no mal que fazem as almas. Valentia, fortaleza de Deus, sabe em Cristo consolar os que sofrem e empunha o chicote até os vendedores. A sua alma abrasa-se, fogo do céu, espada de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, se São Luís Grão de Montfort andasse nas ruas, nas bancas, era capaz, ele ia fazer do mesmo jeito que ele fez naquela época dele. Porque hoje em dia o que tem de impureza nas ruas não é pouco não. Hoje em dia a jovem anda nua, mostrando tudo. E São Luís Grão de Montfort, São Luís Maria Grão de Montfort, ele ia dar uma boa lição a essas pessoas que andam assim.
Porque já na época dele, ele já dava uma boa lição, ensinava a verdade. É homem de fogo, homem de penitência, de jejum e oração. E não ficava calado com erro, não. Hoje em dia, o que se vê hoje em dia é o silêncio, é o respeito humano. As pessoas, muitos que dizem que é profeta, não tem coragem de abrir a boca, não fala a verdade, não ensina o caminho de santidade. Os jovens estão caminhando como cego no meio de tiroteio. Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Provérbios 29:18 diz que o lugar que não tem profeta, o povo caminha sem freio. E é o que está se vendo hoje, meus irmãos e minhas irmãs. As pessoas estão caminhando sem freio. Eclesiástico 7, capítulo 7, versículo 40 diz: lembra do teu fim, jamais pecarás. Eclesiástico 21, verso 2: foge do pecado como se foge da serpente. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8 diz: todo aquele que peca é do demônio. As pessoas hoje em dia querem viver no pecado. E vivem no pecado e como se tivesse tudo na boa. Não tá nem aí. Muitos vivem no amancebado, vivem no amaziamento e não procura se casar. Não procura estar na graça de Deus e quer que as coisas melhorem para o lado dela. Como é que pode melhorar se a pessoa está em pecado grave, pecado mortal? As pessoas querem oração, as pessoas querem que reze por elas. Muitos não querem sair do pecado, querem que reze, mas as pessoas aquelas querem permanecer no pecado, no erro e não saem do pecado. Fica ali como se tivesse tudo correndo bem para ela. Mas não tá não, meus irmãos. Quem está em pecado mortal está correndo um risco grande de se morrer nesse estado, nesse momento que está em pecado mortal. A palavra fala, o catecismo da igreja fala que só basta um pecado mortal para descer imediato para o inferno. E as pessoas não querem estar mais na graça de Deus, não querem viver na graça. Nós temos que viver na graça, meus irmãos. E São Luís Guião de Montfort é um grande homem de penitência, de jejum e oração. Um homem que buscou a santidade. Como todos nós devemos buscar a santidade. Quem quiser ir para o céu tem que buscar a santidade. Tem que ser santo, tem que ser penitente neste mundo. Porque sem penitência, sem santidade, sem estar em estado de graça, ninguém entra no céu não. O céu só entra quem está em estado de graça, meus irmãos. Quem busca viver viver a vida toda em penitência, fazendo jejum. E São Luís Guião de Montfort é um grande santo que amava a Virgem Maria, um grande homem de Deus que andava sempre com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita, e que nós temos que ser assim também. Ele deu problema no maxilar de tanto rezar as Ave Maria. Os santos eram assim, homens de oração, e que nós temos que ser assim também. Nós temos que ser santo, porque só entra no céu quem é santo. Deus criou a gente para três coisas: para amá-lo, servi-lo e adorar somente a Ele. Mas as pessoas neste mundo vivem para os prazeres da carne, os prazeres mundanos. São João da Cruz disse que pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. E muitos de nós vivemos aqui na terra buscando só as coisas da terra. Só olha para baixo. É como o porco. O porco nunca olha para cima, é só com a força para baixo. Assim é os mundanos. Só olha para a terra, para a matéria. Não querem a santidade. Santo Antônio Maria Claret dizia para se salvar é necessário três coisas. A eternidade na mente, está sempre pensando na eternidade. Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Santo Antônio Maria Claret dizia: não tem como considerar um bom cristão aquele que não reza o Santo Rosário. Temos que rezar o Rosário. E temos que incentivar as pessoas também a rezar, a se apaixonar pela oração do Rosário. E não passar nem um dia sem estar com o Rosário. Tem que estar com o Rosário sempre na mão. Mesmo em momentos difíceis de doença, seja o que for. Mas nunca vamos ficar sem rezar o Rosário. Vamos rezar direto.
Vamos estar em oração, em sintonia com Deus direto. Nós não vamos parar nossa boca, vamos ser profeta de fogo. Vamos anunciar a palavra aonde chegar, levar a palavra de Deus aonde chegar, divulgar o Santo Rosário aonde chegar, divulgar o amor à Virgem Maria aonde chegar, aos santos, e não ter respeito humano nenhum. O que está se vendo hoje é um respeito humano, meus irmãos. Vamos pedir a São Luís Guilherme Monfort a força, a coragem para evangelizar neste mundo afora, neste mundo que está totalmente paganizado. Salve Maria Santíssima, São Luís Guilherme Monfort, rogai por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.